Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, é dia de fundamentos do conhecimento. Nós estamos no primeiro tema, esse é o quarto episódio. A data 19 de julho de 2022. Esse primeiro tema é a iniciação crística, a imersão, o batismo. E aqui nós vamos tratar dos temas profundos do conhecimento, essa série Fundamentos do Conhecimento, as raízes do conhecimento hebraico, no Evangelho de Jesus o Cristo, de uma maneira que você nunca imaginou. Queria dar as boas-vindas a você, que está fazendo esse passo a passo aqui conosco, seguindo esse movimento. E o que nós estamos querendo abordar nesse curso é tudo que está implícito, tudo que acompanha o fato de você erguer a mão para Jesus o Cristo, o Messias hebreu, o descendente de Adão, descendente de Abraão, descendente de Noé, o descendente do povo de Israel, o homem formado para toda a humanidade. E você então, ao se tornar discípulo de Yeshua HaMashiach, você é enxertado na grande videira cósmica divina e você vai adquirir o conhecimento das raízes do conhecimento desse Senhor, desse Salvador. Ele vai dar a fundamentação, as bases de uma nova maneira de você existir, de você caminhar pela vida, de você olhar o objetivo do cosmos, do universo, de você se relacionar com o sagrado. E nós estamos aqui nesse curso da iniciação, né? Você vai se tornar um discípulo de Jesus. Então nós estamos dando uma olhadinha no tempo, no passado, e compreendendo, ora, uma vez que você vai ser enxertado na videira de Israel, quais são os privilégios, o que você ganha, como é a tua nova jornada, o que significa essa nova mente, esse novo corpo, essa nova busca de equilíbrio emocional, enfim. É o que nós estamos procurando demonstrar aqui. E nessa altura do curso nós estamos vendo assim as raízes da formação do Messias, que toca de uma certa maneira nas raízes da humanidade, da história humana, do desenvolvimento humano. E para você conhecer o teu Senhor, o teu Salvador e entender como ele fundamenta essa vida, estamos vendo todos esses detalhes. Então vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, o movimento Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana. Venha com a gente, vamos aprofundar os temas mais importantes do conhecimento nessa série. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você viajar com a gente. Nós já discorremos sobre os pontos importantes, ainda estamos compreendendo os fundamentos da civilização hebraica, né, os profetas, a lei, o sacerdócio e o rei, entendendo o nosso lugar, como enxertados na videira de Israel, os elementos misteriosos da quarta faculdade, potencialidade humana, que é a faculdade essencial. Ela tem a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor, e traz consequências. As conexões de Gênesis e Apocalipse, estamos vendo a palavra também lida e escrita como produção de mão única, né? Isso é surpreendente, causa elevação espiritual. Estamos aqui agora vendo o papel do sacerdócio levítico e de Melquisedeque. Então, nós vemos o papel do profeta. Se você perdeu, vá no nosso YouTube, Consciência Hebraica, lá você procura a playlist Fundamentos do Conhecimento. Esse primeiro tema está lá com os capítulos anteriores e você pode seguir a série toda. Vimos os profetas e falamos a respeito da intuição dos profetas como a revelação da lei, de tudo que o homem foi praticando e que depois foi consolidado por Moisés, no Pentateuco, os 5 primeiros livros de qualquer Bíblia, de qualquer pessoa. A Torá, para os judeus, são esses 5 primeiros livros. Então, tudo isso foi um fenômeno profético. A palavra é uma revelação profética. A Bíblia, ela é uma revelação profética do passado, do presente e do futuro da humanidade na sua realização máxima. Então,
Olhe sempre as Escrituras dessa maneira. E agora nós vamos ver um pouquinho, você entender um pouquinho o que eram os sacerdotes, o que é o sacerdote em Israel. Aqui nós vamos entrar na relação mais profunda, né, do homem com o sagrado e através da eclésia, né, do ajuntamento de pessoas. Então, quando essas pessoas se unem para buscar o sagrado, havia ali o papel sacerdotal. Então, nós precisamos compreender bem, porque isso vai marcar a influência dos hebreus, a partir do estabelecimento de um sacerdócio, que é o levítico, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E há um sacerdócio misterioso em Israel, que não é muito divulgado, que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio messiânico. E é muito importante você compreender isso, porque ao você se batizar, ao você se tornar um discípulo completo, integral de Jesus, você ganha esse título. Você será um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Todos os discípulos são sacerdotes, não é só um padre, não é só um pastor. Né? Olha, então nós vamos compreender o que é o sacerdócio de Melquisedeque, vamos compreender as várias funções sacerdotais, porque um sacerdote tem funções, e você vai compreender que sim, você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, você só vai encontrar o teu modo de operação, o teu dom de operação como sacerdote. Nem todo sacerdote faz a mesma coisa. Então você vai encontrar e você vai exercer. Então, se você está se batizando, se você vai se tornar um discípulo de Jesus pleno, saiba que você vai se tornar um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Se algum dia alguém te perguntar, que religião que você tem? Você fala, olha, eu não tenho propriamente uma religião, mas eu sou discípulo de Yeshua HaMashiach, sou discípulo de Jesus o Cristo. E, como discípulo dele, eu sou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Essa é a tua assinatura, o que você vai poder se identificar, não porque nós inventamos isso, mas porque você vai ver, está nas Escrituras, essa é uma posição que você tem. Então vamos a ela? Vamos ver como é que isso acontece? Papel do sacerdócio levítico e da ordem de Melquisedeque. Muito bem. Entendendo melhor a tribo de Levi e a função sacerdotal. Linha cronológica e genealógica. Você está vendo aqui os patriarcas, né? Não vamos pegar aqui para trás, que aqui tem Adão, Noé e vem toda a sequência, né? Até Abraão. Isso tudo aqui vai culminar em Jesus Cristo, lá na frente. Então, você está vendo a corrente que vai culminar em Jesus. Evidentemente, não é Levi que carrega esta ordem genética, é Judá, né? Que é um outro irmão, filho de Jacó. Mas como nós vamos estudar agora o sacerdócio, nós vamos ter que falar deste personagem, que é um dos 12 filhos de Jacó, o filho Levi. Né? Então, você já conhece, assim, só vou retomar um pouquinho a história, né? Então, Jacó estava ali na Palestina, mas um filho dele desaparece, ele ainda não sabia, vendido pelos irmãos, e ele vai terminar no Egito, e através de um sonho, de uma série de revelações de Deus, há um período de grande fome, 7 anos de fome, e praticamente os israelitas iam morrer todos, se não fosse José, que está no Egito, e que serve como um salvador, um tipo messiânico, assim, uma prefigura de Jesus. Ele salva Israel, leva todos para lá, mantém o povo, eles ficam lá 400 anos e acabam escravizados, são recebidos como convidados e, ao final dos 400 anos, ficam escravizados. Ora, nesse momento surge de uma das tribos, que é a de Levi, um homem, um menino, uma criança, chamado Moisés, que vai se tornar um homem que será o libertador e que vai escrever a Torá. Então, este homem chamado Moisés está aqui nessa genealogia como um descendente de Levi, tá vendo? Então Jacó, um dos 12 filhos dele, chama Levi. Levi tem 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, mas a linha sacerdotal está em Coate. Coate gera Hebron, Izar, Uziel e Anrão, mas em Anrão
Arão tem 3 filhos, Moisés, Miriam e Arão. E Arão será o primeiro sacerdote levita. Então, por que Arão é chamado de sacerdote levita? Porque o seu ascendente era Levi, né? Então, eles só podem ser sacerdotes aqueles que vêm da tribo de Levi. Então, aqui começa uma coisa muito interessante. Esse sacerdócio em Israel, ele é genético. Então, você não podia... eu nasci na tribo de Judá, ou de Isacar, ou de Zebulon, eu quero ser sacerdote. Não podia. O sacerdote era um dom, uma atribuição genética dos israelitas. Então, só quem nascesse na tribo de Levi poderia se tornar sacerdote nas suas várias funções, né? Então, isso é importante você entender. Jesus, por exemplo, não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, né? Mas o sacerdote não era só ele que podia entrar no lugar santo e no lugar santíssimo? É verdade. Só os levitas tinham esse privilégio. Todo o povo ficava no pátio dos gentios e levava ao sacerdote os seus pedidos, as suas ofertas, e ele intercedia no lugar santo, e só o sumo sacerdote, que era escolhido entre os sacerdotes, uma vez por ano entrava no Santíssimo. Então Jesus não podia entrar no Santíssimo. Realmente, como levita, não. Mas ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aliás, ele era sumo sacerdote dessa ordem, ou seja, até mais elevado do que o próprio Melquisedeque, que deu nome à ordem, e aí você vai entender por quê. Então, é importante você entender, o sacerdócio levítico está ligado à lei, a Moisés, à ordenação de um povo, a um código ético maravilhoso que vai alinhar um povo, que vai causar atrito, que vai propor um alinhamento e que vai ajudar a formar geneticamente Jesus. Isto é da ordem de Levi. Agora, antes disso tudo, voltando aqui no nosso PowerPoint, você ter uma ideia, em Abraão, aqui olha antes de Levi, né? Levi, aqui, Isaac é filho, Jacó é neto, Levi é bisneto de Abraão. Aqui em Abraão, neste momento da história, tantos anos antes de Levi, né, aparece um sacerdote, que a gente vai mostrar a cena para você entender direitinho, um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece para Abraão. Depois ele vai aparecer nos Salmos de Davi, depois ele vai aparecer lá na frente, nas cartas aos Hebreus, né, em outros, pode ser de Paulo, pode ser de outro autor, mas ali é que vai fundamentar, vai revelar que Melquisedeque, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, era o sacerdócio messiânico, é o sacerdote para os discípulos do Messias, né? Então nós não poderíamos ser levitas, mas somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, por Yeshua HaMashiach. E é importante você que está se batizando, você que vai passar pela imersão, você que vai se tornar um discípulo de Jesus, compreender isso para você assumir essa posição, tomar posse dessa qualidade, deste direito, desta honra espiritual, e você assumir, né? Se você é uma mulher, você é uma sacerdotisa da ordem de Melquisedeque. Se você é um homem, você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdote de Jesus Cristo, do Messias hebreu, da ordem do Messias, porque ele é o sumo sacerdote desta ordem. Então, você não é levita, mas você pode ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Muito bem, vamos aqui no PowerPoint, né? Aqui nós vamos entender algumas características. A história antes da lei escrita e a lei escrita por Moisés, né? Então, nós temos na lei, antes de Moisés produzir o texto e ordenar a Arão, seu irmão, sacerdote, levita, havia uma tradição já em Israel, se ofereciam sacrifícios, desde Adão, na verdade, a gente vê os filhos dele, Abel e Caim, já oferecendo. Então havia um sacerdócio intuitivo que era praticado na relação com o sagrado.
né? Mas ainda não havia uma organização sacerdotal, ainda não havia um modelo de sacerdócio, né? Então, o que é que nós compreendemos? Que antes da lei estabelecida por Moisés, este sacerdócio intuitivo, praticado pelos hebreus, tinha a dimensão sacerdotal da graça já, né? Antes da lei. Abraão estava sob a graça de Deus. A graça é anterior à lei, né? Muitos não compreendem devidamente isso, mas Abraão foi justificado pela fé, não pela lei, porque a lei está depois dele, né? Então, e como é que ele é justificado pela fé? Né? Porque ele creu. Então, é pela fidelidade, é pela experiência, é pela ciência de Deus, né? Ele vai exercer fé no seu Criador. E isso é feito pela graça de Deus, que já estava crescendo nessa qualidade de santificação do Espírito Santo que vem sendo promovido dentro do povo de Israel. Cada homem que se santificava a Deus tinha essa qualidade do Espírito de santificação. Então é assim que a história acontece, né? Então você vê aqui, nós temos a lei escrita, antes da lei escrita, depois da lei escrita. Fato importante, né, a divisão do reino de Israel depois do reinado de Salomão e o templo, né, que acontece uma história muito interessante. Porque Moisés foi o primeiro que construiu um tabernáculo, segundo a orientação de Yahvé Elohim Adonai, para que os homens exercessem essa ação sacerdotal de busca, né? Todas as tribos reunidas, a tribo de Levi é separada como tribo sacerdotal, então vai levar Israel à obediência da lei e à realização do culto, da busca, da celebração da Páscoa, enfim, de todos os rituais que eram feitos espiritualmente. Lá na frente, o tabernáculo que era móvel, né, montado e desmontado, lembrando que o tabernáculo é um símbolo do que nós seremos, né? Nós seremos templos da Suprema Divindade, seres gerados à imagem e semelhança de Deus. Nós seremos templos. O tabernáculo é um símbolo da nossa futura geração como filhos de Deus. E lá em Salomão, depois de Davi, então nós temos o estabelecimento do templo móvel, o templo imóvel, né? O templo que está fixado ali em Jerusalém. E ali foi por ordenança divina. Então, assim, Israel não podia construir templo em nenhum outro lugar, né? Não há possibilidade do templo de Deus ser construído fora do lugar onde ele foi determinado para ser construído. Porque não existiam 500 templos em Israel, ou vários templos em vários lugares que podiam se adorar, só em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, né, cidade da paz, também é um símbolo da coletividade dos filhos de Deus, né? A gente tem vários símbolos para o propósito da divindade, você deve ter já estudado com a gente. Um dos símbolos é semiótico, né? A imagem e semelhança é um símbolo que fala de uma representação da semelhança da divindade. A figura biológica, Deus vai gerar filhos, e a figura arquitetônica, Deus está construindo templos. Então, quando há a separação dos reinos ali em Salomão, depois da morte de Salomão, ele passa o reino para Roboão, que é o filho dele, e depois o reino se divide. Israel fica em Samaria, são as 9 tribos, né? E 2 tribos, que é Judá e Benjamim, permanece ali no templo em Jerusalém, com a cidade de Jerusalém. Então os israelitas passam por um problema muito sério, porque eles ficam sem templo para adorar. E isso, eles tinham que ir até Jerusalém para buscar adoração, e gerou vários problemas isso. Também Judá, ao lado de Benjamim, né, vai representar depois lá na frente Jesus e Paulo, né? Paulo é benjamita, então ele é da tribo de Benjamim, ele é uma pré-figura de Jesus indo para a direção dos gentios, somos nós, né?
Então Israel se separa. Até hoje Israel está separado. Essa separação do reino foi símbolo dessa separação que há entre os israelitas e os gentios, não? Através do Messias, uma quebra do reino. E depois vai haver uma futura unidade, né, daqueles que, pela graça do Messias, vão ser gerados filhos de Deus, seja dos sinceros israelitas, seja dos sinceros discípulos de Jesus, né? Porque não é só ter o crachá, né? Precisa ter uma realidade interior. Então, tudo isso para você assim tomar consciência. A gente tem o curso Amanhecer da Consciência Hebraica, onde eu trato item por item com mais vagar, né? Aqui a gente vai dar só uma ideia para você saber em que você está se inserindo ao se tornar discípulo de Jesus, né? E as funções sacerdotais, né? Nós vamos ter aqui os gersonitas, né? Os meranitas vão ter determinadas funções, os coatitas aqui vão ter também, vão acontecer muitos fatos aqui ligados a Arão, aos filhos dele, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Eleazar e Itamar, né? Mas assim, nós não vamos tratar em detalhes aqui, né? Então, lá no Amanhecer da Consciência Hebraica, a gente dá um mergulho nesse tema. Então, o que eu recomendo a você? Eu vou te indicar aqui o capítulo em que está esse tema e seria muito interessante se pudesse estudar, ouvir, pelo menos na hora que você estiver caminhando, fazendo alguma coisa em casa, coloca ali e presta atenção para você ter um conhecimento um pouquinho mais profundo. Aqui nós não vamos tratar das funções sacerdotais, né? Havia divisões de trabalhos dentro da tribo de Levi. Não eram todos que podiam fazer as mesmas coisas. Então, ali nós aprofundamos, está isso tudo aqui, neste capítulo aqui do Consciência Hebraica. Então, só você ir lá no YouTube, Consciência Hebraica, na playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica, aí você procura o episódio 43, lá você vai ter profundidade neste assunto, ok? E agora a gente vai começar a entrar aqui, vendo nesses fundamentos. Nós vamos ver a passagem sobre Melquisedeque. Vamos começar a ver Melquisedeque. Então, deu para você ter uma noção, né, de um dos sacerdócios, que é o levita, que vai cuidar da lei, que vai ordenar um povo, que vai servir Israel, que vai receber as oferendas, os sacrifícios, e que vai realizar uma série de funções, né? Então, à medida que você vai lendo o Antigo Testamento, aliás, eu recomendo, né, todo discípulo de Jesus dá uma lidinha de Gênesis até Apocalipse, né? Então, você pode fazer essa leitura de muitas maneiras, pode ler um pedacinho do Antigo, um pedacinho do Novo, você pode pegar e fazer uma varredura, né? Porque aí você vai ter uma noção dessa história e é muito importante para você se inserir dentro desse contexto. Então, a tribo de Levi tem essa característica fundamental. O homem não tinha um acesso direto a Deus, né? Tinha no sentido de que todo hebreu sempre conheceu Yahvé e tinha o recurso da oração e da sua busca individual, aonde ele tinha a presença de Deus, né? Mas ela não era universal, né? Alguns homens, você tinha, por exemplo, os profetas, como nós já estudamos no capítulo anterior, que tinham essa presença e eram usados por Deus de uma maneira mais profunda, né? Aí você tinha os sacerdotes que serviam no templo, deveriam estar neste cuidado, e todo o Israel que deveria adorar a Deus, cumprir a sua lei, se aproximar dele, jejuar, ter todo o movimento de busca espiritual e evidentemente ia sentir esta presença. Mas ele não tinha, por exemplo, possibilidade de que ele mesmo oferecesse o sacrifício a Deus. Ele precisava de um intermediário. Então, o sacerdócio levítico, ele é um sacerdócio de intermediação, né?
Você não podia ir direto a Deus neste ofício, na realização de determinados atos que eram colocados pela lei, que eram obrigatórios, né, os oferecimentos, as festas, os sacrifícios, você tinha que levar até um levita, o sacerdote levita, e o sacerdote levita ia apresentar a tua oferta a Deus. Então você não tinha acesso direto ao Criador nestas determinadas áreas, que se você ler lá o Antigo Testamento, você vai entender direitinho o que você podia, o que você não podia fazer. Então, todos os rituais feitos no templo, você não podia fazer diretamente. Você ia até o templo e levava essa oferenda, aquilo que você fosse oferecer a Deus, sacrificar a Deus, cumprir a lei, né? Você ia, por exemplo, levar o teu filho primogênito, homem que nascesse, você tinha que levar. Quando tinha o oferecimento do primeiro molho, que era colhido, né? Então, que era na festa de Pentecostes, você levava para o sacerdote, e para cumprir uma série de leis, quando havia o dia do perdão, quando você recebia o perdão de Deus, então você tinha que oferecer o sacrifício na Páscoa, né? Você celebrava a Páscoa em casa, nesse caso a pessoa mesmo celebrava, mas quando você levava o cordeiro ao templo de sacrifício, não era você que oferecia. Então é essa intermediação. E esse modelo foi adotado pelo cristianismo, né? Então mesmo o modelo católico e o modelo protestante, eles vão modelar esse sacerdote levita. Então, vai criar um certo impedimento de acesso da pessoa diretamente a Deus. Vai criar uma distinção entre a pessoa comum, que vai à igreja, e o padre ou pastor, né, que é um homem consagrado a Deus e que ele tem um acesso que você não tem. Então, assim, essa ideia, ela é levítica. Nós vamos compreender que todo o espírito do Novo Testamento, ele é da ordem de Melquisedeque. Então, você não é um sacerdote levita que vai precisar de alguém para intermediar você, para você realizar algo que você não pode realizar. Então, em Cristo, nós todos somos alçados, né, a essa nova posição, onde você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então você vai poder ungir, você vai poder orar, você vai poder expulsar um abissal, uma entidade, você vai poder levar a palavra, né? Evidentemente vão ter os dons, os 9 dons do Espírito Santo, nós vamos falar aqui até o final, e o fruto do Espírito Santo também. E aí você vai operar segundo esse dom, segundo o fruto que o Espírito Santo te conceder. Mas você tem acesso direto a Deus, através de Jesus, né? Que é o sumo sacerdote. E você é sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Então você vai diretamente a Jesus. E ele é a própria manifestação de Deus, o Deus visível. Então o teu acesso a Deus é direto, através de Jesus. E isso é um ponto fundamental para você, como discípulo, assumir essa posição. Compreender esta verdade que nós vamos ver agora aqui, através do conhecimento da ordem sacerdotal de Melquisedeque, e você, ao se batizar, você então se torna um sacerdote da ordem de Melquisedeque, você vai aprender as Escrituras e você vai operar o teu sacerdócio. Você vai se colocar como discípulo de Jesus, com a qualidade do Espírito Santo de Jesus. Não é você, não é a tua santidade, não é você que vai ter mérito pessoal, cumprir os determinados atributos legais, né? Não, na graça que é em Cristo, num coração sincero, né? Com uma busca verdadeira, sincera, você vai assumir esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque
e você vai ser um discípulo pleno do Senhor Jesus. E esse é o ponto fundamental deste papel sacerdotal, para que você entenda. Agora você vai tomar o passo do batismo, você vai se iniciar, então, evidentemente, por negligência, né, às vezes por falta de dedicação, de interesse, né, a pessoa recebe tudo isso e não usa nada. Isso daí é com você. Né? Eu estou aqui revelando para você, apresentando a você, mostrando para você nas Escrituras a posição em que você estará inserido. Né? Cabe a você declarar essa posição, assumir essa posição, viver essa posição. Né? Isso é com você. Né? Você pode deixar isso tudo inativo, sentar no banco de uma igreja lá e ficar sem fazer nada, uma vez por semana, né? Achando que é o pastor lá que tem que fazer as coisas para você, que você já faz a tua parte indo até lá. Né? Aí é com você. Se você quiser ficar no modelo levítico, né? Você pode ficar no modelo levítico, mas você vai ter um poder, você vai ter uma autoridade, você vai ter uma alegria, você vai ter um gozo, você vai ter uma possibilidade que você não vai usar. Né? Vai ficar parada. Então vamos ver agora aqui no nosso material, Gênesis 14:1, aquela passagem que eu falei em que acontece a primeira manifestação de Melquisedeque, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e os seus bens, também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Bom, deixa eu dar um contexto para você do que está acontecendo nessa passagem, para você entender direitinho. Quem fez essa captura é Abraão. Abraão, então, ele se separa de Ló. Quem é Ló? Ló era filho do irmão de Abraão. Portanto, Ló era sobrinho de Abraão. Só que o irmão de Abraão morre, e Abraão, então, adota Ló como seu filho. Então, aqui já começa a simbologia. Por quê? Abraão é uma tipificação da presença de Deus, né? Um dos homens a quem Deus chamou meu amigo. Né? Uma coisa é você dizer que o Barack Obama é seu amigo, outra coisa é o Barack Obama dizer que você é amigo dele. Né? Então, assim, Deus falou, olha, Abraão é meu amigo. Então, Abraão é uma tipificação de Deus. Né? Também uma tipificação do Messias, pela fé, pela obediência. Ele simboliza a graça alcançada pela fé. Né? Abraão tem todas essas qualidades. Então, veja, ele se separa e Ló vai para Sodoma e Gomorra. E ali você sabe o que é o símbolo de Sodoma e Gomorra, né? Rio 40 graus, né? Aquela coisa ali liberou geral. Então, assim, Sodoma e Gomorra tinha toda aquela situação terrível e Ló habitava ali, naquelas campinas próximas à cidade, né? Era conhecido na cidade. Só que Sodoma é invadida e Ló é raptado. Né? Então veja, quando Abraão assume Ló como seu filho adotivo, se a gente for lá na frente, você vai ver Paulo revelar que nós somos filhos por adoção através de Jesus. Né? Então Jesus nos adota como filhos perante Deus. Né? Então aí você já olha para Abraão e olha para Ló e fala, opa, eu estou no símbolo de Ló. Né? E aonde é que nós moramos? Meu amigo, nós moramos em Sodoma e Gomorra, na Praça Central. Vamos aí. Mas temos a nossa ligação com Deus como Ló tinha. E aí Ló é levado preso, né? Levado escravizado, como escravo. E Abraão então vem e liberta Ló. Né? Bem típico, uma profecia. Ou seja, nós estamos em Sodoma, somos escravos de Sodoma e Gomorra até conhecermos a Cristo. E somos libertos por Abraão, que representa Jesus. Né? Então essa figura de Abraão com Ló representa a nossa figura com Jesus.
é uma figura profética do Antigo Testamento, né? Então, você está vendo exatamente o ponto em que Abraão está voltando vitorioso. Ele vai lá com 318 servos dele, né? 3 é o símbolo de Deus, 18 dá o 9, que é o número crístico. Então você vê Abraão representando Deus e Cristo, resgatando Ló, que representamos nós, que somos filhos por adoção e que estamos em Sodoma e Gomorra, estaríamos perdidos se não fosse Abraão, ou seja, Jesus, que nos resgata. É isso que acontece. Então aqui no nosso PowerPoint, você vê o momento onde ele tornou a trazer todos os seus bens, trouxe a Ló, né, que é o seu, aqui fala irmão, mas é o filho adotivo de Abraão, né, e os seus bens, também as mulheres, e aí o rei sai ao encontro dele, e aí, após essa grande vitória, quem que aparece? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Ora, por que é que aparece nesse momento? Porque este momento está simbolizando a formação dos filhos de Deus, pela fé, em Abraão representando Jesus. Então estamos falando de que sacerdócio? É o momento pleno do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Lembre-se que Jesus ainda não havia nascido. Então ele estava sendo formado geneticamente em Israel. Então um anjo, né, de Deus vai se apresentar como Melquisedeque, representando este sacerdócio, que será um sacerdócio divino, com a fidelidade de um mensageiro de Deus. Então, Melquisedeque é um símbolo do Messias, da fidelidade, do amor, né? Então, Deus usou um anjo para simbolizar a fidelidade do Messias. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, o anjo Melquisedeque, enquanto Jesus não era formado, ele fica no lugar de Jesus, enquanto ele não é formado, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é ele mesmo esse anjo. Então, ele se apresenta para Abraão para dizer, né, para representar para Abraão, ora, você está e você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Abraão é iniciado na ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é a ordem messiânica, né? E pode observar que o que ele vai trazer? Ele vai trazer pão e vinho. Então, quais são? Quem que vai usar o símbolo depois do pão e do vinho? Por quê? Quando Jesus nos resgata de Sodoma e Gomorra, ele está nos resgatando do tempo. O pão e o vinho representam o segundo corpo. Você vê que ainda não tem o Cordeiro Pascual. O Cordeiro da Páscoa vai estar lá com Moisés, lá na frente, que vai representar o corpo de Jesus na sua formação, aqui, que vai ocorrer ainda milhares de anos aí para frente. Aquele cordeiro vai representar Jesus tendo a morte do seu corpo físico. Mas, diante do Cordeiro Pascal, Jesus levanta o pão e o vinho, que representam o seu corpo transformado, o seu corpo pronto para ascender fora de tempo e espaço, um corpo indestrutível. Então, o pão e o vinho é o símbolo profético do nosso novo corpo a ser formado depois do dia da ressurreição dos mortos. Está lá na frente, você vê? Ainda esse dia está para vir aí, né? Porque as pessoas estão morrendo, vai ter o dia da ressurreição dos mortos, todo cristão sabe disso, né? Então lá, quando você surgir neste dia profético, você não surgirá mais com um corpo aqui antropóide, né? Um corpo formado de materiais químicos aqui do universo temporal. Você vai surgir com um corpo energético, crístico, espiritual, indestrutível, e ele é representado pelo pão e pelo vinho, né? Ambos frutos de fogo, de fermentação, né? O vinho, fermentação, fogo da uva, né? E o pão, fogo do fermento, né? A transformação do fermento.
Então, fluido vital e uma estrutura corporal de uma nova condição que o Messias nos dará. Então, nós ganhamos. O que é vida eterna? Você ter um corpo indestrutível, a tua consciência estar formada neste corpo através do Messias e você evoluir infinitamente em Yahvé Elohim Adonai, cumprindo Gênesis 1:26, eis que vou formar um ser à minha imagem e semelhança. Então, olha, isso já está previsto que o Messias será necessário. Então, apresenta-se aqui o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, porque Abraão resgatou Ló de Sodoma e Gomorra, porque então está representando Jesus nos resgatando e nos dando um novo corpo. Por isso, Melquisedeque, representando Jesus, o sacerdócio vitorioso, né, perfeito, vai trazer o pão e o vinho para celebrar com Abraão, que está representando o Messias na sua primeira vinda, né? E Melquisedeque representando o Messias na sua segunda vinda. Então você tem os dois símbolos messiânicos, Abraão representando a primeira vinda, Melquisedeque a segunda vinda, o pão e o vinho, que é um resultado da segunda vinda, por isso que é Melquisedeque que traz, o resgate de Ló, resultado da primeira manifestação de Jesus, por isso Abraão representa, e todo este símbolo está gravado em Abraão, né, já demonstrando esse conhecimento gigantesco que milhares de anos aí para frente é que isso tudo vai se tornar atualizado, né? Então você está vendo aqui exatamente esse ponto. E abençoe disso, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então você vê, né? Abraão é abençoado por Melquisedeque. Então Melquisedeque simbolizando a manifestação plena de Jesus, depois da sua morte e nova geração, e Abraão representando agora todo o povo de Deus, todo homem e toda mulher que será abençoado por Cristo Jesus. Você vê que os símbolos são móveis, né? Você vai aplicando os símbolos à medida em que a história vai transcorrendo e nós vamos vendo os atos que acontecem, né? Possuidor dos céus e da terra, então é o Criador de tudo, né? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Jesus representando o vitorioso, né? Deus entregando nas mãos de Jesus a plena vitória, que está descrita depois lá em Apocalipse, na Batalha do Armagedon, vitória plena do Messias, tudo isso em símbolo, né? Maravilhoso. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, né? Então aqui nós podemos falar um pouquinho do símbolo do dízimo, né? Nós vamos usar aqui o nosso gráfico da criação, você vai ver um grande mistério aqui, né? Que é o fato de nós termos essa natureza aqui, ó. Esse é o material mais misterioso do universo, né? Esse azul aqui, ó. É a chamada natureza crística do ser humano, né? Então aqui está o material, a qualidade que vai gerar os filhos de Deus. Então você vê uma qualidade que vai produzir um corpo indestrutível, atemporal, e que já está dentro de nós, é o maior mistério de toda a formação. Só a consciência humana, nosso mergulho nos entrelaçamentos da temporalidade, do tempo, do atemporal, é que deu esse acesso, essa qualidade, né? Então, este material é o material mais misterioso, né? E a humanidade vai produzir essa qualidade. Uma coisa interessante, né? O homem fiel, ele que se converte, né? A consciência dele, tá vendo? Esse ser que é de consciência,
esse é de cristicidade e esse é de anticristicidade. Nós nascemos com a nossa consciência aqui, por isso que nós nascemos mortos espiritualmente. Mas na conversão, Deus nos arranca do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Olha aqui o reino dos céus. Este é o reino dos céus. Por isso que Jesus fala que veio do céu, né? Porque a consciência de Jesus é a única na consciência humana que nasce aqui, no céu, nessa natureza, né? Então ele nasce no céu, vive no céu e morre no céu, né? Então nós não, nós nascemos aqui nessa qualidade abissal e nós nos convertemos, né? Essa qualidade passa para cá. Agora os homens que permanecerem e que morrerem com a consciência aqui no anticrístico, né? Quando eles forem gerados lá no dia da ressurreição dos mortos, infelizmente, eles serão gerados deste material. E esse material é temporal, ele não vai conseguir passar o tempo, vai ser dissolvido, né? E as consciências identificadas com esse material entrarão na segunda morte, que é a morte espiritual, né? Aí eu pergunto para você, e este material aqui, né? Este homem que fica com a consciência aqui presa no crístico, esse material é perdido? Não, porque esse é o material mais raro do universo, né? Ele vai para os filhos de Deus, para gerar os filhos de Deus, né? Então o que nós sabemos? Aí entra o símbolo do dízimo, né? Agora você vai entender. O 10 sempre é o numeral que indica o homem realizado à imagem e semelhança de Deus, é o número 10. Né? O número 9 é da perfeição crística, quando Jesus está na cruz, ele alcança o 9. Depois que ele é gerado novo, Deus o realiza no 10, gerado à imagem e semelhança de Deus. Então, o dízimo é quando nós levamos o dízimo à casa de Deus, né? Quando nós oferecemos o nosso dízimo, simboliza a criação, oferecendo o material crístico, agregando o material crístico às consciências humanas que vão ser geradas à imagem e semelhança de Deus, né? Então nós poderíamos dizer aí que a criação vai produzir esse 10, a qualidade necessária, né? Vamos dizer que seria que a humanidade vai produzir 10% de qualidade crística e 90% de natureza anticrística, né? Isso não é uma conta muito difícil de fazer, que é só você olhar os jornais da tarde, né? Olhar as notícias pelo mundo, você vai ver que infelizmente, o que parece que está bem mais abundante é o material anticrístico em toda a história humana. Mas o solo da humanidade vai produzir esses 10% de qualidade crística. Esses 10% poderiam gerar todos os seres humanos que nascessem na Terra à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque não é um material quantitativo, né? Esses 10% é qualitativo. Com essa qualidade crística, todos os seres humanos poderiam ser gerados. Se todos os seres humanos tivessem boa vontade, se todos os seres humanos realizassem, quisessem Deus, desejassem Deus na sua vida, para que Ele fosse o seu formador, o seu cristificador, o seu salvador. Mas infelizmente, né, a maioria não está nem aí, ela não está nem interessada. Tá do jeito que tá bom, morre, acaba e tá tudo bem. Bom, que assim seja, né? Segundo a tua vontade, se você acha que está tudo bem, morreu, acabou, ou que você não precisa fazer mais nada, nem está interessado no que Deus está te pedindo para fazer, se é que Ele pediu alguma coisa, se for assim, está tudo certo. Mas nós vemos que não é assim, né? Então percebemos que há essa qualidade maravilhosa e que nós podemos herdá-la. Então o dízimo é o símbolo, né? Quando eu, das minhas finanças, eu separo a minha oferta, o meu dízimo para a realização da obra de Deus, do trabalho de Deus na terra, né? Ajudando uma igreja, ajudando uma causa social, me movendo no sentido de separar uma parte daquilo que eu recebo, porque o reino dos céus precisa evoluir através de espaços de igreja, de aluguéis, tem despesas, enfim, e eu me disponho a ajudar, participar disso, né? Então eu estou representando esse dízimo da criação, que vai dizimar os filhos de Deus, vai dar o dízimo a Deus dos filhos que ela vai produzir, e
que serão cristificados através do Messias. Então, por isso é que Abraão, né, vai dar o dízimo a Melquisedeque. Você vê que símbolo maravilhoso, né? Aqui, ó. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ó. Então, Abraão, nesse ponto, passa a representar a criação, né? Passa a representar a criação que vai produzir os filhos de Deus. Também Jesus é aquele que qualifica o dízimo de Deus, né? Então, aqui está o significado do dízimo. E você, então, já está compreendendo esse significado, essa aliança maravilhosa, né? Bom, daqui para frente, nós vamos aprofundar a palavra sacerdotal de Melquisedeque. Nós vamos ver todas as passagens ligadas a Melquisedeque, né? Por quê? É muito importante você entender esse mistério de Melquisedeque. Porque você se tornará um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você vai pela fé, através da graça, assumir a posição de discípulo do Senhor Jesus, de mais do que servo, né? Você vai se tornar amigo do Senhor Jesus. Jesus tem uma frase linda, diz: não vos chamam mais escravos nem servos, né? Tenho chamados meus amigos. Por quê? Porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu vos fiz conhecer. Você está tendo esse grande privilégio de conhecer com tanta profundidade aquilo que Yahvé Elohim Adonai revelou através de Yeshua HaMashiach, né? E se nós estamos entendendo tudo isso que a Bíblia tem, não é pela capacidade nossa, de ninguém individualmente, né? Mas é por revelação do Espírito Santo que nos capacita a compreender. E eu creio que essa mesma capacidade está em você, que pode compreender tudo isso. Então agora nós vamos mergulhar em Melquisedeque. Não perca o nosso próximo episódio, que aí você vai entender direitinho o sacerdócio, como Deus afirma Melquisedeque nessa qualidade, como Jesus é o sumo sacerdote dessa ordem, como você se torna um sacerdote da ordem de Melquisedeque, para desenvolver os dons do Espírito Santo do Senhor Jesus, o fruto do Espírito Santo do Senhor Jesus, que vai transbordar na tua vida, te dando a qualidade para você chegar a filho de Deus, pela graça. Uma coisa maravilhosa, impressionante, que tem em Israel, né? Então chegamos aí nos nossos 50 minutos. Queria agradecer muito a tua companhia, a tua presença. Espero que esse curso esteja enriquecendo você. Visite-nos no YouTube, indique o nosso canal, passe esse vídeo para alguém, deixe o seu like, faça algum comentário. Nós estamos no Consciência Hebraica lá no YouTube, também estamos no Telegram. Se você tem o Telegram, acesse o Consciência Hebraica, lá tem todo o material que a gente posta. O Instagram e o Facebook, estamos presentes também se você procurar Consciência Hebraica, mas precisamos melhorar as nossas redes. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, agradecemos a você pela companhia, pela presença, desejamos um Shalom Adonai, um Salem Aleikum, que a graça, que a paz, que a alegria do Messias esteja no teu coração. Até o nosso próximo encontro.